Boa noite a todos. É uma alegria estar participando com vocês neste momento, num dia tão significativo, o primeiro dia do ano, a primeira reunião pública da Casa Fé-Ego, e é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a proteção divina para este momento, para que nós consigamos trazer a lição com toda a sua pureza e que possam os bons espíritos atuarem em cada um de nós para a compreensão dessas lições, fazendo-as introduzir em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de oração, mais um dia na nossa casa Fé. Que a sua luz ilumine a todos e que nós possamos sair daqui incentivados à prática do bem. Com a tua paz, iniciamos a nossa reunião de hoje. Bom, queridos amigos, meu nome é Paulo César, eu sou trabalhador do Posto de Auxílio Espírita e do Lar Espírita Francisca de Lima. Nós fomos convidados para falar de um tema extremamente importante, principalmente para o dia de hoje, porque fala da fé. E é o que mais nós estamos precisando nesse momento. É ter fé, confiança, esperança, saber que as coisas vão melhorar e que o dia de hoje serve para esse balanço e para os projetos que iremos fazer para a nossa vida, especialmente na conquista de valores. Tiago coloca para nós que a fé sem obra é morta. Ele faz um comentário muito interessante e importante, porque ele nos diz: de que adianta acreditar em Deus, acreditar nos prodígios, acreditar nos feitos, acreditar no amor, em Jesus, se não praticarmos o bem, se não acudirmos o nosso irmão? Então, a fé daquele que não pratica o que acredita é morta. Então, é essa passagem que nós vamos comentar. Mas para a gente falar de fé morta ou da fé, precisamos tentar entender o que é a fé. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tece uma série de comentários sobre a questão da fé. Os Espíritos nos falam que é um tema para a vida, que sem esse conhecimento a nossa vida não tem sentido, porque é Ele que nos consola, nos dá esperança e nos incentiva a saber que amanhã será outro dia. Então, nós vivemos no mundo de hoje, onde a nossa questão está muito ligada às coisas dos nossos sentidos. Então, as coisas de ordem material, as coisas que transcendem a essa visão material, às vezes nós temos dificuldade de compreender. Eu posso dizer que eu tenho fé que esse momento vai acontecer. Eu estou gravando aqui no Zoom, vou mandar o link e vão chegar até vocês. Então, eu sei. Então, é um conhecimento que eu tenho, então, por isso mesmo, eu sei que vai acontecer. Né? Agora, se fosse alguma coisa subjetiva, eu preciso ter uma base de conhecimento para compreender o que está acontecendo. Daí, Kardec coloca na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só o é a que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, o que é isso, enfrentar a razão em qualquer época da humanidade? É termos a explicação do que acontece. Ah, mas uma coisa tão transcendente que a gente não consegue ver como a fé, como é que vai explicar isso? Pelas consequências, pelas analogias e pela experiência de praticar a fé é que nós vamos saber se ela é racional ou não, ou se ela é a fé cega, como nos afirmam muitos espíritos, que a fé que não consegue explicação é cega. E muitos dogmas e muitos artigos de fé que são nos colocados por algumas religiões enfrentam essa dificuldade, porque não conseguem explicar. Porque vai dizendo porque Deus quis assim. Mas por que Deus quis assim? Aí não consegue sair disso. Não, isso é um milagre, ou seja, isso é uma coisa que não está à disposição de vocês terem conhecimento. Né? Então, a fé, na realidade, para ser
verdadeira, ela tem que enfrentar a razão, tem que saber explicar o que está acontecendo, né? Então, o Evangelho nos traz essa observação importante para que a gente fique atento. Os Espíritos, nesse capítulo, ele faz uma série de comentários, e uma das que eu mais gosto é eles dizerem, é a vontade de querer. A gente colocar a nossa vontade no querer e fazer. E nós sabemos, com os conhecimentos do fluido, da energia, do fluido cósmico, que nós somos capazes de fazer coisas consideradas milagres. Então, a fé robusta, ela nos dá a perseverança, né? A energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Então, precisa ter essa fé robusta, né? Uma coisa que nós precisamos ter é a humildade, porque muitos médiuns e muitas pessoas que têm um carisma, uma capacidade de fazer as coisas, com o tempo começam a achar que é o dono da situação, quando, na realidade, ele é intermediário na execução de alguma coisa. Aliás, nós somos intermediários o tempo inteiro, porque tudo de bom que fazemos vem do alto, né? Nós só executamos. Então, precisamos ter a humildade para saber que existe uma força maior do que nós. Então, diante disso, essas ações que a gente fala de fé, é porque o homem atua no fluido cósmico universal. Segundo os espíritos, modificam-lhe as qualidades e dão um impulso irresistível. Então, é isso que acontece quando a gente consegue executar alguma coisa considerada impossível. Até mesmo coisas que a gente imagina simples no nosso dia a dia são movidas com a nossa fé, com a nossa vontade de saber que podemos fazer, né? A fé raciocinada, ela tem por base a lógica, a razão, né? E ela nos faz compreender com certa facilidade aquilo que realmente queremos e podemos fazer. Então, a fé é a mãe da esperança, né? E estimula a caridade, porque se eu tenho fé e se eu tenho conhecimento, que nós estamos vivenciando uma experiência aqui, eu sei que amanhã vai ser melhor que hoje, porque não há nada retrogrável, nada vai para trás, é só para frente. Então, a esperança nos é nata quando temos fé. Então, os milagres, na realidade, quando se fala de milagre, os milagres, na realidade, são obras da fé. Então, quando temos fé, fazemos sim milagres. Aliás, o espírito protetor, um assunto que trata da fé humana e a fé divina, que está nesse capítulo 19 do Evangelho, ele faz um comentário final, né, que é muito bonito, muito importante, porque ele diz assim: se todos os encarnados estivessem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr essa vontade a serviço dessa força, olha só, se a gente tivesse noção da força que a gente traz em nós, e que colocássemos a nossa vontade a serviço desta força, nós faríamos o que chamam de prodígios. E que, no entanto, não passa de desenvolvimento das faculdades humanas. Olha aqui que os espíritos protetores nos fala nesse comentário, que se a gente colocar a nossa vontade a serviço dessa força, nós vamos fazer prodígios. E que isso não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É importante a gente saber disso, porque nós tivemos entre nós o Satya Sai Baba. Ele foi considerado um santo na Índia. E ele fazia o que chamamos milagre, né? Ele produzia elementos, ele criava joias, coisas materiais, transportava objetos. O nosso Divaldo teve lá com ele e viu tudo isso, né? E trouxe para nós a veracidade do que acontecia lá. E o Satya Sai Baba é interessante que quando ele fala sobre esses fenômenos, vai ao encontro do que o espírito protetor aqui faz esse comentário, porque ele diz assim: o que vocês chamam de milagres não passa de simples manipulação de elementos primários, que hoje vocês desconhecem, mas que amanhã, ao saber, ao conhecer, irão fazer. Olha só, os espíritos dizem aqui, o que a gente pôr na força, a nossa vontade de serviço dessa força, a gente vai fazer prodígios,
mas que não passa de um desenvolvimento da faculdade humana. E o Sai Baba diz: o que vocês chamam de milagres não passa de simples manipulação de elementos primários que vocês desconhecem e que um dia, ao conhecer, vão fazer a mesma coisa. Aliás, Jesus já dizia isso, né? Vocês vão fazer isso e muito mais. Então, são elementos importantes da gente conhecer, e daí a importância de conhecer a doutrina para saber manipular esses recursos, e ela nos dá essa possibilidade. Eu vou compartilhar aqui uma tela para a gente poder acompanhar o tema do nosso estudo, né? Então, nós fizemos essa reflexão acerca do que Tiago nos traz sobre a fé sem obras é morta, porque ele, como eu disse, né? Se eu não praticar aquilo que eu prego, de nada serve. Não adianta isso. Então, a fé, na realidade, ela é morta. Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Então, é essa a explicação. Então, a pessoa que mais falou de fé para nós, nos chamou a atenção, foi Jesus. Então, Jesus chama a atenção dos discípulos, dá a bronca nos seus apóstolos, porque eles não tinham essa certeza, essa convicção da fé, muitas vezes, né? Eles, às vezes, perdiam diante de situações, não conseguiam realizar. E nós vamos passar aqui algumas atuações de Jesus e depois podemos até comentar por que, como foi que a gente pode fazer isso, né? Então, lembrando, né, que a fé inabalável, isso é que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aí nós vamos explicar as ações de Jesus, se acaso conseguirmos fazer, dentro da ótica espírita. Primeiro, foi a cura de um paralítico. É muito interessante esse processo dessa cura, porque 4 amigos, querendo ajudar um paralítico, pegou o seu leito, né, ou sua maca, né, vamos dizer assim, e procurou Jesus, porque eles acreditavam que Jesus poderia curá-lo, curar aquele paralítico. Né? E foram ao encontro de Jesus. Só que chegar na casa onde Jesus estava não era possível, porque havia uma multidão. E a gente sabe disso, dessa possibilidade, porque a gente vê do mundo, né? Os próprios, às vezes, quando surge um médium, um curador, ou alguém, né? E a gente lembra do Chico, onde o Chico ia, a multidão ia atrás, era difícil chegar perto do Chico, né? Então, o médium curador. Mas imagina Jesus, esse espírito extraordinário, né? Nosso governador. Então, eles tentaram chegar, não conseguiram. E aí eles viram que a única maneira era passar aquela cama pelo telhado. Então, eles abriram um buraco no telhado lá e desceram com a maca, os 4 amigos, né? E foram pedir a Jesus a cura daquele paralítico, né? E Jesus ficou impressionado com a fé daqueles amigos e do próprio paralítico, né? Que foi buscado daquela forma. Então, Jesus ficou condoído com a situação e disse, né, para eles: os teus pecados te são perdoados. Está em Lucas, capítulo 5, versículo 20. Mas estava ali uns escribas, né? E os escribas começaram a pensar, mas quem é esse homem, né? Quem é essa criatura que perdoa os pecados, né? Só Deus pode perdoar os pecados. Mas Jesus, né, que você via tudo o que acontecia à volta, inclusive os pensamentos, viu o pensamento daqueles homens ali e falou: por que vocês estão me admoestando sobre essa questão? Por que vocês estão me admoestando sobre essa questão? Por acaso eu não posso dizer que perdoa os pecados? Ou para vocês é mais fácil eu dizer: toma o teu leito, levanta e anda? Pois eu vos digo, então, os pecados estão perdoados. Toma teu leito, levanta, anda e vai para a tua casa. Então eles ficaram super admirados, né? E o paralítico andou, né? Foi curado naquele momento, com a intercessão e com o toque de Jesus ali naquele momento. Mas ficou a lição, né,
nós podemos fazer. Jesus falou para ele: levanta, toma teu leito e vá. Porque na cabeça dos fariseus ali, dos escribas, era mais fácil perdoar, né? Ou era mais fácil curar a pessoa, fazer com que o paralítico andasse, do que perdoar os pecados, né? Outra passagem muito interessante é de uma mulher hemorroísa. Ela sangrava, né? E as mulheres que tinham esse problema eram consideradas impuras. Elas viviam em lugares separados, elas não podiam estar na convivência dos homens, das pessoas, não. Então, ela vivia reclusa ali, sofrendo. Já tinha 12 anos que ela sofria. Então, certamente, ela estava muito apática, né? Doente, com dificuldade. E ela acreditava que se ela tocasse a veste de Jesus, se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Tamanha a fé dela, a confiança que ela tinha em Jesus. Se ela tocasse, ela seria curada. Então ela achou um jeito, Jesus ia passando ali para a casa de Jairo, e ela vai e toca nas vestes de Jesus. E olha que interessante, Jesus para e fala assim: alguém me tocou. Mas os discípulos falaram: Senhor, mas tem uma multidão aqui em volta do Senhor, tem muita gente te tocando, né? Falou: não, mas é diferente, porque de mim saiu uma virtude. Jesus viu que fez a doação, que aquela mulher pediu e saiu dele essa virtude. Então, nesse momento, a mulher se identifica, né? Com medo até de ser punida, e diz: foi eu que te toquei. E Jesus fala para ela: a tua fé te curou, e ela sentiu-se curada naquele momento. Então, a fé dela era só de tocar, então, só de buscar. E hoje, com o pensamento, a gente sabe. Então, se eu buscar com o pensamento, é o mesmo toque, né? Então, essa mulher foi curada depois de anos em sofrimento, né? Com o simples toque dela na veste de Jesus. E Jesus fala: a tua fé te salvou. Estão referindo novamente à fé. Em outro caso, tem a cura de um jovem endemoniado. Pela descrição da passagem evangélica, certamente ele vivia um momento ali de epilepsia, algumas questões, mas tinha um processo obsessivo, né? Onde alguns espíritos o influenciavam. Então, o pai trouxe essa criança e Jesus conversou com os espíritos e o afastou. Na Bíblia fala os expulsou, mas na realidade é o mesmo trabalho que a gente tenta fazer, não nessa proporção, porque Jesus tinha uma autoridade moral tão grande, só a sua aproximação já afastava aqueles que não sintonizavam com ele. Então, ele afastou o espírito e o jovem melhorou, sarou. E o pai fala: mas os seus discípulos não conseguiram curá-lo, né? Por quê, né? Aí Jesus foi procurado pelos seus discípulos, né? Eu estou vendo que eu estou reportando sempre a questão da fé, né? E eles perguntam: Senhor, mas por que nós não fomos capazes de expulsar o demônio ou curar essa criança, né? E Jesus fala: por causa da vossa pouca fé, porque vocês não têm fé. Olha o que Jesus coloca, dando uma advertência aos discípulos que eles não tinham fé suficiente para resolver aquela questão, né? Então, precisava ter fé. Uma outra passagem emblemática, muito significativa, é do centurião. Tinha um centurião e ele era uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo ali da cidade, né? Ele tinha um exército à sua disposição, tinha vários servos. E ele tinha um servo que ficou doente e estava à morte, estava por morrer. E ele ficou muito triste com a doença do servo e ele queria por tudo curá-lo. Então, sabendo que Jesus estava à volta ali na cidade, ele pediu, né, que os amigos dele fossem até Jesus convencê-lo, né, de curar o seu servo. E aí os anciões, né, que foram lá conversar com Jesus, falaram: "Oh, Senhor, ele é muito bom, ajuda todo mundo, ele construiu até uma sinagoga para nós. O senhor podia ir lá, ele está muito triste com a enfermidade do seu servo."
Então, Jesus fica conduído da situação e vai. Quando ele está chegando perto da casa do o centurião, vendo que Jesus estava vindo, ele pegou e pediu para que outros servos fossem encontrar com Jesus e dissesse a ele assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Olha a humildade dele. Vendo a superioridade de Jesus, ele falou: ó, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Então, não precisa o Senhor vir. Eu sou eu tenho soldados à minha disposição, tenho servos. Se eu disser para ele, vai até ali, ele vai, volta, ele volta. Se eu pedir alguma coisa, ele me atende. Então, se o Senhor disser uma palavra apenas, os seus servos, ou aqueles espíritos iluminados que o acompanham, vão curar o meu servo, né, doente. E Jesus disse, então, eu quero, né, que seja curado. E aí Jesus, eles voltam e veem que o servo se curou, né? Superou a dificuldade lá. E aí Jesus vai e diz sobre a questão da fé. Eu vos digo que nem em Israel, onde tem as sinagogas, os sacerdotes, toda aquela estrutura religiosa, ele diz, nem em Israel encontrei tamanha fé. Olha a fé do centurião, de saber que se Jesus dizer seja curado, à distância, aí já é um trabalho intercessório, ele seria curado. Outro momento que Jesus refere à fé é quando ele está voltando, né, à tardezinha, ele vê uma figueira e eles estão com fome, vão até a figueira para comer. Então, é uma figueira bonita, né, de uma copa linda, e chega lá não tem figos. Mas, na realidade, não era época de figos. Mas o que interessava era a lição que Jesus ia dar. Então, ele fala que nunca ninguém mais coma fruto de ti. Era um chamamento de atenção para os discípulos. Ele não queria matar a figueira, ele queria deixar uma lição. E no dia seguinte, quando eles voltam, passam lá e vê que a figueira secou até a raiz. Então, era a lição que Jesus queria deixar. Daqueles que têm só a beleza exterior, aqueles que não produzem, não dão frutos. Então, a figueira, não adianta ser bonita, ela tem que dar frutos, né? Então, muitos de nós, especialmente os médiums, às vezes somos muito eloquentes na nossa fala, somos muito, às vezes, incisivos naquilo que colocamos, né? E não sabemos utilizar. Então, ou só de aparência, né? Devemos ser na prática. Então, a gente pode, né, transformar a nossa fé em obras. E aí a gente pode pegar caso a caso e tentar ver como é que a gente pode fazer isso. Então, a cura de um paralítico, nós já presenciamos cura de pessoas enfermas e paralíticos também, através da mediunidade de efeito físico, que atua modificando o processo celular através da ectoplasmia. Então, através de um passe, com esses recursos, modificando o fluido cósmico universal, além do ectoplasma do médium ou das pessoas, nós somos capazes de modificar a unidade celular e restabelecer a saúde. Então, isso é possível. Então, já não é mais um milagre, é uma capacidade nossa de modificar a estrutura que existe à nossa volta, desenvolver, pondo a nossa vontade nessa força que nós temos, né? Que a gente traz esse segundo comentário dos espíritos amigos. Então, a questão da mulher, eu vejo uma questão muito, muito importante para nós, porque imaginem se nós tivermos uma evolução iluminada de amor, as pessoas que chegarem à nossa volta vão curar. Como essa mulher curou e como muitos curaram só na presença do Chico, porque se emocionavam e via a necessidade de fazer alguma alteração na vida e com isso tornaram pessoas mais felizes, mais equilibrados, mais harmonizados. Então, se nós nos transformarmos em pessoas do bem, do amor, a pessoa chegando à nossa volta, tocando em nossas vestes, também, quem sabe,
podemos um dia fazer esse milagre de, com a nossa irradiação, só a pessoa querendo, ela cura. Eu recordo bem que teve uma época de um trabalho de atendimento fraterno que a gente fazia, que as pessoas davam para nós os pedidos de ajuda para alguma pessoa, sabe? Deixava os papelzinhos com os nomes, e muitas vezes a gente lembrava quando pegava, lia, ou nas nossas orações pedia, mas aí a pessoa depois nos procurava e dizia, nossa, muito obrigado. É lógico que a gente nem lembrava direito mais o caso, mas a pessoa, olha, foi tão bom, as suas preces ajudou. Muitas vezes a gente nem lembrava de fazer as preces específicas, mas é uma maneira, né, de ajudar as pessoas que estão buscando, nos tocando, né? E a cura do servo do centurião é interessante porque é um intercessório. Quantas vezes nós intercedemos em favor de alguém? E se temos essa vontade de interceder, nessa força, nós podemos à distância fazer os milagres, porque não existe distância para o Espírito. A nossa ação é através do pensamento. Então, a cura desse servo do centurião, a gente pode fazer também. É só a nossa vontade de querer ajudar. E a gente mobiliza os recursos disponíveis e vamos ajudar. E vamos fazer o bem. A gente já consegue identificar N casos desse processo intercessório, que movimenta os recursos a distâncias e vai ao encontro das pessoas que estão precisando. Quando vimos aquele jovem que estava naquele ataque epilético ou envolvido por um processo obsessivo, quantos casos são curados ali, não digo curados, mas orientados através do processo da desobsessão, onde nós dialogamos com os espíritos, onde doamos energias fluídicas que promovem um choque anímico no perispírito desse espírito, ajudando a curar alguma enfermidade, ajudando a mudar o seu pensamento, e no trabalho do passe, ajudando o encarnado que está sofrendo da obsessão. E quantos casos são superados através desse processo. Então, também é uma maneira de ajudar, como Jesus ajudou, e nós podemos fazer também. Não queremos comparar com Jesus, mas é possível fazer esse auxílio, né? E sobre a questão da figueira, é que seja lição para nós, para que a gente seja alguém que produza. Não adianta ser bonito, não adianta falar bem, não adianta influenciar as pessoas se a gente não souber usar dessa beleza, transfundindo amor, sentimento. Então, que a gente lembre dessa lição, né, e saiba que nós podemos colocar a nossa fé em ação. As ações da caridade são obras da fé, porque a partir do momento em que eu vejo o meu irmão e o socorro, eu estou trazendo para ele um reforço daquilo que eu aprendi com a fé, que traz a ele a esperança e o incentivo, a confiança na vida. Então, é isso que nós aprendemos com as lições de Jesus em relação à fé, agora com a explicação da doutrina espírita, que nos traz esse conhecimento maravilhoso da nossa capacidade de intervir nos fluidos, nas energias e nas doações fluídicas. E que a gente faça da nossa vida um ato de fé, que a gente possa, através desse conhecimento, dessa certeza, incentivar para que outros também façam esses milagres que são os prodígios da fé. Nós somos capazes, temos conhecimento, temos experiência, vivência, e por isso mesmo não podemos deixar de atuar. Então, os momentos que nós temos na casa espírita, ou agindo em nome da doutrina espírita, são momentos importantes, não só para a cura, não só para resolver um problema de ordem física, material, emocional das pessoas, mas também de incentivar e dar esperança. Estamos iniciando um ano, passamos por momentos de grandes tribulações,
mas nunca pudemos perder a fé. Sabíamos que logo resolveria a questão pandêmica, que essa questão de guerra logo vai ultrapassar, que esses problemas do Brasil vão passar, porque é importante para nós o aprendizado da lição. Então, que a gente veja tudo como uma experiência educativa. E eu tenho fé que é assim. E nessa fé que eu tenho que é assim, eu fico tranquilo, eu durmo em paz, eu sei que tem alguém velando por nós. Então, a gente sempre fala da terra como um barco, né? E Jesus está no leme. Que a gente tenha fé disso, que a gente saiba disso, que a gente confie, porque dessa maneira, sabendo que Jesus está no barco, não tem onda nenhuma que vai virar esse barco. Nós vamos passar pela tempestade tranquilos, sabendo que é um momento fugitivo, né? Fugidio, vamos dizer assim, rápido, que logo estaremos do outro lado da margem, né? Então, que Jesus nos ajude a fortalecer a nossa fé, que Jesus possa nos trazer a possibilidade de estar cada vez mais ligado a Ele, para que essa confiança fortaleça em nós e a gente tenha condição, a cada dia, de vivenciar a fé. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção e que a fé de cada um de nós seja renovada. Então, encerrando a nossa reunião, nós vamos agradecer a Deus esse momento divino que tivemos, de refletir sobre as lições que o Mestre nos trouxe e de saber que temos um grande futuro, um futuro de luz, um futuro de mundo regenerado em breve. E vamos trabalhar para isso usando a nossa confiança, a nossa fé. Obrigado, Jesus, por mais um dia de prece. Obrigado pela Casa Fé que nos acolhe. E que a tua presença se faça sempre em nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado.